Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, direto de Sergipe, Barra dos Coqueiros, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre o que está pegando no Vasco da Gama em semana sem jogos. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado na plataforma, no YouTube, e continuar crescendo, né? Graças ao seu apoio, à sua força. Toda vez que você vem aqui, comenta, curte, o YouTube entende essa interação e passa a indicar o canal cada vez mais, tá? Falar da minha parceira, a 1xBet é a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje, mais Série B, o Vila encara o CRB que está precisando se reabilitar na segunda divisão. Estão pagando 1,84 para a vitória do Vila Nova, 3,18 para o empate, 4,86 para a vitória do CRB. Estão pagando uma grana para um gol do CRB, acho que uma odd de quase 1,80. Eu fui ver porque nos últimos 7 jogos o CRB só marcou em 1. Sabe aquele negócio assim, quando tem muito tempo que não acontece, está perto de acontecer? Olha, eu arriscaria um troco nesse gol do CRB. Anselmo Ramon, né? Um time aí que vinha bem, inclusive na Copa do Brasil, e desandou na Série B, né? Então, acompanhar ali no live é uma oportunidade de ficar de olho para ver se tiver um volume, né, de ataques, para tentar pegar esse gol do CRB no live. Ou então já entrar de pré-jogo no ambos marcam. Deve estar pagando bom aí para essa partida. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Eu tô falando isso aí porque, embora assim, né, o mercado entenda que o CRB vem de uma seca e tá pagando bem para sair um gol do CRB, isso deve estar incomodando os jogadores do CRB também, né? Os últimos 7 jogos, um gol só. Então, eles devem entrar com isso na cabeça e devem buscar esse gol na partida contra o Vila Nova, que é um adversário difícil aí no campeonato. Bom, vamos falar de Vasco, né? Nesse mês de setembro é o mês da volta de 2 jogadores. Importante aí, o Paulinho, lembra do Paulinho? O cara que fez aquele golaço contra o Palmeiras, que sacanearam o Vasco, anularam o gol. Jogador de entrega no meio de campo, de volume ofensivo, que chega, chuta, é um elemento surpresa, é um cara do bote, da marcação. O Jair já não vinha com esse prestígio todo, mas no início de temporada vinha até bem, fazendo a função de primeiro volante, junto com o Paulinho ali de segundo. Então, tinha dado um encaixe ali com os 2 jogadores e acabaram se lesionando com uma lesão muito grave, que é a de ligamento no joelho. Então, esse mês de setembro é o mês da volta dos 2 jogadores para treinar com bola e com o elenco. A expectativa muito grande se esses 2 jogadores vão estar prontos para jogar nessa reta final, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil. E é importante porque a gente tem um jogo da Copa do Brasil, pode ser que o Vasco passando, tem aí também mais 2 jogos de semifinal e 2 jogos de final, então são mais 4 jogos de Copa do Brasil, se isso acontecer. Se não acontecer, tem 1, e se acontecer de passar para uma semifinal e ficar por ali, a gente tem mais 2. Então seriam 3 jogos de Copa do Brasil. E 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos assim, né, dizer que os 2 voltando a treinar, já tem mais vídeo aí do Jair treinando com bola, voltando a treinar com bola e com o elenco. Vamos dizer que os 2 passem esse mês todo de setembro nessa readaptação. Volta aos treinos, voltar a treinar com o elenco com bola, e que nesse mês de setembro cheguem a ser relacionados, mas que não joguem, estejam ali aptos para jogar, mas que não joguem. Se você pegar do mês de outubro até o mês de dezembro, o Vasco tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, fora os jogos de decisões na Copa do Brasil, que eu falei, se caso eliminar o Atlético Paranaense. Então o Vasco pega o Juventude em casa, o São Paulo fora, o Bahia em casa, o Botafogo lá no Engenhão, o Fortaleza fora, o Internacional em casa, o Corinthians fora, o Atlético Goianiense em casa, o Atlético Mineiro em casa e o Cuiabá fora. Então,
os 10 jogos do Campeonato Brasileiro a partir do mês que vem, para você entender, não estou falando mês de setembro não, mês de outubro. Vamos supor que eles voltem a treinar, sejam relacionados, que estejam ali numa fase de transição final e que se preparem para a partir do mês de outubro estarem em campo. Vamos ter aí reforços importantes, principalmente o Paulinho, para esses 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Acho que o Vasco passa a ter muitas opções no meio de campo. Você tem lá agora o Hugo Moura, o Falcão tá em baixa, tá? Você tem o Esforza, você tem o Souza, que a gente tá esperando o ar da graça até agora. Você tem o chileno que chegou, o Jean David, que é um meio atacante. Você tem o Paulinho, você tem o Jair, você tem esse outro suíço que tá chegando, que é meia também. Tem o Payet, tem o Coutinho que está voltando agora da lesão e da Covid. Então a gente passa a ter bastante opção no setor de meio de campo, que era o setor carente do Vasco da Gama, com a volta do Jair e do Paulinho a partir, olha, eu não estou falando esse mês, a partir do mês de outubro, para encarar os últimos 10 jogos do Vasco, que teria ali uma obrigação de vencer. Vamos lá, o Juventude em casa, o Bahia em casa, a gente foi garfado contra o Bahia lá em Salvador, né? O Internacional em casa, a gente ganhou do Internacional fora de casa. O Atlético Goianiense em casa, que é um time que já vai estar praticamente rebaixado para a segunda divisão, já fazendo um processo de estruturação para jogar a Série B. O Atlético Mineiro em casa, e o Cuiabá fora o último jogo. Então tem muito jogo que o Vasco tá para vencer aí e quem sabe brigar por uma vaga de Libertadores. Aí, pai, o ano que vem é Libertadores de novo, já pensou? E agora com o projeto lá com o canal do Sandro Gama, que eu falei no vídeo de ontem, que a gente vai acompanhar os principais jogos do Vasco e para o meio da torcida, trazer as informações de pré-jogo e o ambiente no meio da torcida, para as lives de pré-jogo lá para o canal Sandro Gama Futebol Clube Oficial. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Uma galera tá chegando a 5 mil inscritos lá. Vamos fazer passar dos 5 mil inscritos e aí tocar esse projeto que com o Vasco na Libertadores vai ser maravilhoso a gente poder acompanhar os jogos. Aí tem gente me xingando, cara. Pô, velho, torcedor do Vasco é doente, alguns, né? Tem um cara chateado comigo que ia se desinscrever no canal, que eu parei de cobrar, que eu parei de falar de política, que agora eu só falo de futebol. Eleição passou, cara. Sobre a situação envolvendo o grupo do Pedrinho, tô esperando. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tô apoiando o grupo que sim ajudou a vender o Vasco, mas estou apoiando porque a retomada do futebol foi necessária. A liminar, né? O Vasco era para estar já praticamente selada a volta do Vasco para uma segunda divisão, eliminado da Copa do Brasil. Se tivesse continuado nas mãos da 777, né? Sei da responsabilidade do grupo do Pedrinho nesse processo, né? Mas apoio o Pedrinho nessa retomada do futebol e sou contra uma futura venda do Vasco. Agora a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Tem as comissões no conselho que estão investigando tudo que foi feito nessa venda para punir o Salgado, o Osório, quem vendeu. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, mas é preciso esperar acontecer. Agora a gente está no meio de uma competição importante. Estou esperando para ver o que o Pedrinho vai tomar de atitude depois com relação a 777, a ECAP, né, as ações, o processo na justiça. Então essas coisas elas estão caminhando. Estou esperando acontecer para a gente vir aqui e, claro, continuar com a minha opinião com relação à não venda do Vasco da Gama, a responsabilização de tudo que fizeram de errado com o clube, essa folha superfaturada, né? Entender por que estão pagando milhões para escritório que foi contratado sem um aval, sem assinatura de um presidente. Então estou de olho, esperando acontecer. Agora as pessoas querem que eu abra, as pessoas não. Algumas pessoas querem, primeiro, que eu torça contra o Vasco. Tem gente que é contra a liminar, tem gente que é contra o Vasco ter sido retomado, e tem gente que é de oposição que pensa assim. E segundo, tem gente que quer que eu ligue câmera todo dia para ficar xingando o Pedrinho e dizer que ele está fazendo a coisa errada. Não tá. Eu fiz a crítica pontual ontem com relação à não contratação de um zagueiro. Mas não vou abrir aqui para ficar xingando, dizendo que tá tudo errado, só porque você quer que eu faça isso. Não vou, meu amigo. Não vou. Fui pro estádio com a minha família. Maravilhoso dia aí que eu pude ter com a minha família no estádio, vendo uma vitória em cima do Vitória, o Vasco ali na oitava colocação, podendo ir para uma Libertadores. Então assim, por mais que você queira que eu fique fazendo um papel aqui de opositor, só para poder ganhar visualizações e like,
Não, eu prefiro estar aqui ganhando menos visualizações, menos like, esperando as coisas acontecer, né, para a gente poder debater nesse processo e torcer para o Vasco acima de tudo, independente de quem esteja como presidente, não só porque o seu candidato ou o seu grupo político não está no Vasco, eu não vou ficar aqui fazendo o papel de torcer contra o Vasco da Gama por isso, tá? Então tá aí, quem me acompanha sabe da minha sinceridade, sabe do meu amor pelo Vasco e sabe do meu receio, das minhas restrições com relação a quem está comandando o Vasco hoje. Só que o meu apoio, ele é incondicional ao Vasco. Independente se o meu político está lá, se o seu político está lá, se é um outro político que está lá, eu torço sempre pelo Vasco. Essa é a minha opinião e todos aqui que acompanham o canal compreendem e apoiam, né? Ou não, a gente pode ter divergência, mas aí sempre vai ter um que vai estar chateado porque eu não estou fazendo o que ele quer e vai sair. Eu só lamento, não estou aqui para juntar inscritos não, tá? Estou aqui para juntar amigos para a gente falar de Vasco e continuar nessa pegada aí. Beleza? O Vasco está tentando contratar um zagueiro sem contrato, que agora não pode contratar um zagueiro que esteja vinculado a um clube, a janela fechou, então o Vasco está no mercado atrás de zagueiros sem contrato. O leque, as opções, elas diminuem, mas você ainda pode conseguir. Por exemplo, o Payet veio numa dessas opções de jogador sem contrato. Então pode ser que a gente consiga um zagueiro. Acho mais difícil, como eu falei, o leque ele diminui, mas o Vasco ainda tenta a contratação de um zagueiro. E para finalizar, uma informação do jornalista Leonardo Baran sobre São Januário. A gente sabe que São Januário vai começar uma reforma a partir de dezembro para nascer um novo São Januário para quase 60 ou 60 mil lugares. O velho São Januário, que marcou história, que vai ficar no coração de todos os vascaínos, deve fazer aí uma campanha de venda de kits, isso é informação do Leonardo Baran, com pedaços de São Januário, para quem é um torcedor apaixonado, guardar para o resto da vida aí um pedaço de São Januário que vai vir embaladinho, a vácuo, certinho, bonitinho, um kit, para você, torcedor, comprar, ajudar o clube e guardar um pedaço do antigo São Januário, tá? Então a informação do jornalista, repito, Leonardo Baran. Eu estarei hoje num shopping chamado aqui Park Shop, tem lá em Brasília também, em Aracaju, Zona Industrial, às 19h30, com amigos, o Eduardo lá do Resenha com o Almirante e alguns vascaínos para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Então vou estar lá no Park Shop às 19h30. Se você mora em Sergipe, Aracaju, te espero lá para a gente trocar uma ideia, beleza? Curte, se inscreve no canal, segue o Sandro Gama Oficial para a gente tocar o projeto de ir para os estádios, acompanhar os jogos. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.